Já? Oi, boa noite. Me escutam bem? Vocês conseguem me escutar bem? Botei pra 100. Tá. Eles podem estar com o microfone desligado. Aqui tá aberto, aqui também tá aberto. Tá. Vamos lá. Bem, gente, boa noite. Meu nome é Diana Mota e primeiro eu quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema. Quero agradecer o professor Breno, o Diploma Manaus, a Rafinha, toda a equipe aqui do Diplô. Esse tema é um tema que eu amo falar sobre esse tema, porque foi o tema da minha monografia, né, de graduação no curso de Relações Internacionais. Então, é um tema que eu gosto muito e a gente vai trabalhar durante essas 3 noites aqui do Masterclass sobre o tema das mulheres dentro das relações internacionais, sobretudo na área da diplomacia, tá? Vocês escutam bem? Estão me escutando direito? Se puderem me dar o retorno aí, eu agradeço. Bem, Tá ótimo. Pode. Tá bom. Então tá. Nosso Masterclass. Eu tô meio nervosa, tá, gente? Primeira noite, então assim. Sejam compreensivos, né? Então, o nosso Masterclass está dividido aí em 3 tópicos, tá? Vocês vão receber, ao final das 3 noites, vocês vão receber o certificado com o e-book, tá? Hoje a gente vai ver um pouco do material, ver um pouco como ficou esse material que vocês vão receber, ok? E vamos falar sobre esse primeiro tópico, que é sobre as teorias das relações internacionais, né? O que a teoria das relações internacionais tem que fala sobre o feminismo, ok? Então eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela e vocês me digam aí se vocês estão conseguindo ver o e-book, que eu vou mostrar um pouco aí para vocês de como que ficou e essa parte do primeiro tópico, tá bom? Então me deem aí esse feedback sobre compartilhamento de tela. Vocês conseguem ver o e-book? Então tá. Bem, o título do nosso Masterclass é Feminismo e a Nova Política Exterior Brasileira, tá? Aqui tem a capa do e-book. Para quem não sabe, uma curiosidade, essa senhora aqui é a Leopoldina, esposa do Dom Pedro, tá? E aqui é a discussão, provavelmente aí sobre os acordos, né, que envolviam a independência do Brasil, tá? Porque a Leopoldina, ela tem um envolvimento, né, muito forte na independência do Brasil, tá? Então, aqui essa senhora é ela, tá? No meio dessas discussões, e aqui vocês conseguem ver que a maioria, né, ela tá entre homens aí, que eles estão em pé, provavelmente aí tentando negociar algum tipo de acordo, né? Então vamos seguir aqui, a gente tem a apresentação aqui do e-book, né, o nosso sumário, justamente com os tópicos que nós iremos abordar. Hoje o nosso tópico é perspectivas de gênero nas relações internacionais. Uma breve apresentação aqui do Diplô, apresentação minha, também uma breve introdução, tá? E aqui a gente vai entrar nesse primeiro ponto, que é o tema da nossa noite de hoje, que é sobre as perspectivas de gênero nas relações internacionais. Porque o que acontece? O pós-modernismo, né, o movimento do pós-modernismo,
ele trouxe discussões sobre as teorias dominantes dentro das relações internacionais. Não consigo ouvir, o som tá baixo. A senhora tem que ver se não é o som do seu celular que tá baixo, mas eu vou aumentar aqui. E agora melhorou? Me diga se ficou bom o som. Mas então, dando continuidade, então, o movimento do pós-modernismo, ele traz aí discussões sobre as teorias dominantes dentro das relações internacionais, tá? Quem estudou relações internacionais, ou quem está estudando, quem entende um pouco do assunto, quando a gente está lá estudando teoria das relações internacionais, as principais teorias, que são aquelas mainstreams, né, é o liberalismo e o realismo, tá? Ou neoliberalismo, neorrealismo. E o pós-modernismo, ele vem para a gente desconstruir essas teorias, tá? E dentro dessa desconstrução, né, a gente vai encontrar as perspectivas de gêneros, né? A gente vai encontrar o feminismo dentro dessa desconstrução que o pós-modernismo ele traz, ok? Tia, a senhora tem que silenciar o seu microfone. Silenciar o microfone, né, Rafinha? Desligar o microfone. A gente consegue? Não, o dela não, né, Rafinha? Eu acho que dá pra silenciar todos os participantes. Porque tá... eu acho que eu silencio. Não silenciou. Peraí. Só um instante, deixa eu tentar silenciar aqui o microfone. Na parte que tem os participantes, eu acho que lá aparece vídeo para silenciar. Tá, já apareceu aqui. Pronto. Bem, então vamos lá, vamos continuar. E aí, até coloquei aqui uma fala de uma autora brasileira, que é a Cristina Pessequilo, que ela fala assim: o processo internacional de mudanças sociais na década de 70, que envolvia desde questões de gênero, desigualdades, até questões de raça, insatisfações com as guerras e com a política em geral, serviu de marco para a origem da pauta feminista. E é exatamente nesse momento que existe dentro das relações internacionais, existe esse movimento pós-modernista de questionamento e de desconstrução das teorias dominantes. As teorias dominantes, que é o liberalismo, o realismo, o neoliberalismo, o neorrealismo, principalmente o neorrealismo, são teorias que são as dominantes até hoje. Quando você estuda relações internacionais, dependendo da instituição que você está estudando, eles vão dar ênfase para essas teorias, tá bom? No entanto, existem as teorias que ficam fora desse foco, que são teorias que questionam, que fazem a gente refletir sobre a maneira de pensar, né? A política no mundo, digamos assim, né? Mas então, aí a gente tem aqui, eu coloquei duas teóricas aqui, duas autoras que são as autoras pioneiras sobre a pauta feminista dentro das relações internacionais. Então a gente tem aqui a primeira, que acho que é a mais famosa, digamos assim. Quando você vai estudar o feminismo dentro das relações internacionais, é o primeiro nome que vem quando você dá um Google, que é a J.N. Tickner, né? Ela nasceu em Londres, na Inglaterra, em 1937. É professora de Relações Internacionais, formada em Ciência Política. Tá? O tema central da Tickner é o papel da mulher dentro da política internacional, né? E ela fala o seguinte, o que ela diz? A política internacional é uma área, é um lugar de domínio tradicionalmente masculino. Ela diz que é um universo dos homens, né? É um mundo onde você fala sobre poder, conflito, guerra, interesse, né? E o que ela faz é isso, ela questiona esse ambiente, né? Segundo a Tickner,
quando as mulheres elas participam dessa área, elas ficam com áreas, com assuntos que não tem tanta importância, né? Que não tem a ver com poder, com guerra, com interesse, pautas menos importantes. Então, ela, por exemplo, a pauta sobre relações norte-sul, economia política internacional. Então, são áreas assim, ou sei lá, direitos humanos, né? O tão falado direitos humanos. Então, são questões, pautas que não são o centro das discussões, né? Então, quando a mulher participa da política internacional, ela fica, né, em áreas que a gente pode dizer à margem, né, das pautas importantes. Aqui também, nessa parte do e-book, eu coloquei que os 2 livros que a Tickner escreveu, na verdade ela escreveu vários livros e, enfim, ela também fez parceria com outras autoras para discutir o tema do feminismo e da mulher dentro das relações internacionais. Então, um dos livros mais famosos dela é esse aqui da direita, Gender in International Relations, que é o gênero nas relações internacionais, porque quando a gente fala da mulher, a gente precisa falar da questão de gênero, né? Então, é uma autora muito famosa, muito respeitada, né? Que fala sobre esse tema. E uma parte interessante dos textos da Tickner, mais uma vez aí para quem estudou as relações internacionais, para quem estuda também, quem é acadêmico, é que ela reescreve os 6 pontos do Hans Morgenthau. E quem foi o Hans Morgenthau? Ele é um autor, um dos principais autores da teoria realista das relações internacionais. Então, quando você estuda o realismo, você precisa estudar o Hans Morgenthau e os 6 pontos que ele traz, né, que ele fala sobre os 6 pontos do realismo, na visão dele, né? E num dos textos que ela escreve, ela reescreve esses 6 pontos, mas colocando a visão feminina, a visão da mulher sobre a política internacional. E aí no e-book aqui vocês vão encontrar esses 6 pontos que ela escreve, tá? E vocês vão encontrar também a versão do Hans Morgenthau e a versão dela, né? Do lado esquerdo vocês encontram a versão, os 6 pontos do Hans, e do lado direito a forma da mulher de ver esses 6 pontos. Espera aí rapidinho, deixa eu silenciar mais um micro aqui. Já. Então, assim, acho que a gente pode passar por esses 6 pontos, porque é muito interessante. É aquela coisa assim, aqui é a versão de um homem da teoria realista, falando sobre a política internacional, e aqui é a visão da mulher, né, sobre a teoria, sobre a política internacional. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto: a política obedece a leis objetivas que são fruto da natureza humana, e por isso qualquer melhoria social deve levar isso em conta, né? Então, a mulher, a visão feminista seria: o feminismo acredita que as leis da objetividade, o feminismo acredita que acredita nas leis da objetividade, por ser algo construído socialmente, são associadas à masculinidade. No entanto, essas leis são frutos da natureza humana, que é construída por homens e mulheres. Portanto, essa visão dinâmica sobre a objetividade pode ter um potencial menor de dominação. Essa questão da objetividade, isso é algo que tem muito a ver com a racionalidade, né, do homem. E aí o que o feminismo traz é a questão que ele diz, bem, o que é essa objetividade? Quando você fala sobre isso, né? Objetividade é a racionalidade, mas o que é a racionalidade se não uma construção social? Então, quem tá falando, quem está dizendo o que é objetividade, o que é racionalidade? De onde que vem isso? Né? São apenas homens? Para a mulher, para outras pessoas que fazem parte da sociedade, a objetividade e a racionalidade têm o mesmo conceito?
Então, são esses questionamentos, né, que a Tickner traz. No segundo ponto, que é um dos pontos importantes, o interesse dos estados é sempre definido em termos de poder. Né? Então, o interesse do Estado é sempre definido em termos de poder. O que eu posso ganhar com isso? Quando eu faço relação com outro Estado, se eu entro em guerra num outro Estado, o que eu estou ganhando com isso? Né? Qual é o poder que eu vou ganhar ou que eu vou perder? Ou seja, o interesse entre os Estados ele é pautado em termos de poder. Aí vem a visão feminista, né? O feminismo acredita que os interesses dos Estados não podem ser apenas considerados em termos de poder, por haver diversos tipos de interesses em diversas agendas. Sendo assim, há mais chances para a cooperação do que o jogo de soma zero. Então, mais uma vez a gente questiona o que é o poder. Os interesses do Estado são definidos em termos de poder, mas o que é o poder? E esse poder é um poder único? Se a gente consegue ter outras agendas, né? Então, Skype, reunião, enfim, acho que foi uma pessoa que entrou. Então, esse aqui é uma outra versão que a Tickner consegue reescrever sobre esse segundo ponto. Terceiro ponto, o conceito de interesse traduzido em poder é uma categoria objetiva de validade universal, ou seja, o interesse traduzido em poder é uma categoria objetiva de validade universal, ou seja, é uma constante na história da humanidade. É uma constante na história da humanidade que os interesses são traduzidos em poder, né, em termos de poder. Esse ponto ele tem um link com o ponto anterior. Na versão da Tickner, o poder não pode ser colocado ou ensinado como algo válido universalmente. O poder como forma de dominação e controle beneficia a masculinidade e é contra o empoderamento de demais grupos da sociedade. Porque isso também é aquela visão da masculinidade que tem essa ligação muito forte com a questão do poder. No entanto, existem diversos grupos na sociedade. Então, como que essa questão dos interesses em termos de poder podem ser traduzidos como universal? Como isso é uma lei universal? Se existem vários outros grupos. E se quem está em torno dessa política internacional são apenas homens e os demais grupos. Então, isso são questionamentos, né? Quarto princípio, os princípios morais universais não podem ser aplicados aos atos dos Estados, se não filtrados e analisados a partir das circunstâncias de tempo e lugar. Então, dependendo da situação, não existe princípio moral. Você não pode ter um princípio moral querendo justificar a ação de um Estado. É praticamente isso que esse ponto aqui está dizendo. E aí o feminismo não separa a moralidade das ações políticas. O feminismo acredita que toda ação tem um significado moral e que a pauta de maximização de poder e controle do realismo é para uma forma de dominação a satisfação das necessidades que garantem a reprodução social. Então, na visão da Tickner, que seria essa visão feminista, né, uma visão de gênero, não tem essa separação entre moralidade e ação. A ação em si só, ela tem um princípio de moralidade. Não tem como separar, né? O quinto ponto, as aspirações morais de uma nação em particular não podem ser identificadas com os preceitos morais que governam o universo. Já na versão da Tickner, a perspectiva feminista busca por elementos morais comuns da humanidade para diminuir os conflitos e construir uma comunidade internacional. Construir uma comunidade de cooperação, né? Não de uma nação dominando a outra, um povo dominando a outra, mas você tenta pegar os elementos morais comuns, que seriam as identidades comuns, para criar um tipo de cooperação. E isso hoje, se a gente for observar, acontece bastante, né? Você junta identidades, interesses em comum para
entrar numa espécie de cooperação. Aí o sexto e último ponto do Range. A esfera política é autônoma, ou seja, não é subordinada a nenhuma outra esfera. Já na versão da Tickner, o feminismo desconhece a autonomia política por estar associada à masculinidade e excluir a pluralidade da natureza humana, de forma que exclui a visão da mulher. Porque como a Tickner até fala, e eu vou falar depois, essa visão do homem dentro da política internacional é uma visão que tem elementos da natureza do homem. É o que ela fala da natureza da masculinidade. E aí, quando a gente vai falar de masculinidade, a gente precisa falar de símbolos, né? De símbolos, da identidade. A gente precisa ter uma reflexão que vai além da figura homem, da figura mulher, mas tudo aquilo que é ensinado para um homem ter a sua masculinidade e para a mulher ter a sua feminilidade, né? Então é todo o processo social, psicológico, cultural para a construção do que é um homem e a sua masculinidade e a mulher e a sua masculinidade. Então ela fala que a política, ela não tem essa questão de ser autônoma, ela é uma coisa só. E quando essa ideia de a política é autônoma, ela não está subordinada a nenhuma outra esfera, isso é a visão da masculinidade, né? Da visão masculina da política. E essa visão é uma visão que exclui qualquer outro grupo, né? Entre esses grupos, as mulheres. Então, no sexto ponto aqui da versão da Tickner para esse sexto ponto da versão do Range, né? Excluiria o grupo das mulheres, né? Levando em consideração a forma de pensar somente do homem, dentro de um padrão que foi ensinado para ele de como ele deve pensar, né? De como que ele deve agir. Então é muito interessante isso aqui. Esse é um dos textos da Tickner, é um texto que vale muito a pena dar uma lida para a gente realmente pensar fora da caixa. E uma outra coisa também que eu queria trazer, que isso aí até coloquei lá na introdução, é justamente quando a gente pensa sobre a questão da mulher, né? A questão da mulher dentro de qualquer esfera, dentro de qualquer área profissional da sociedade, ou até dentro da própria sociedade mesmo, inclusive assim, porque o tema o título do Masterclass ficou assim: Feminismo e a Nova Política Exterior Brasileira. E quando as pessoas leram feminismo, elas esqueceram de ler o restante do título, inclusive os temas que a gente iria abordar. Mas aí é que tá. E muita gente também chegou a me perguntar: tá feminista? Mas quase me matou. É uma forma meio que julgadora, né, de falar sobre isso, como se fosse feio. Mas não é essa a visão, gente. A visão que a gente precisa ter aqui, e é a visão que eu convido vocês a terem, é aquela visão realmente de quando a gente está observando um objeto e a gente está só observando aquele objeto. A gente, de longe, a gente observa, a gente não toma nenhum tipo de partido, a gente observa. E os números trazem, não é simplesmente um vitimismo, né? Mas os números, os textos, eles falam sobre essa dominação do homem e sempre dominação do homem, do raciocínio da masculinidade, sempre colocando a mulher ou outros grupos à margem disso. Então, isso não é vitimismo, isso é uma interpretação do que acontece, é simplesmente isso. Então, a ideia aqui é você pegar esse objeto que é a mulher dentro da política internacional, agora dentro da diplomacia, que é o nosso tema principal aqui,
e olhar numa certa distância e observar todos esses outros fatores que estão ocorrendo ao redor, tá? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente está, que eu convido vocês a terem esse tipo de visão, uma visão distante do objeto de estudo, que é a mulher dentro da política internacional, dentro da diplomacia, como a gente vai ver mais lá na frente. Bem, aí então voltando aqui, a Tickner, quando ela interpreta os textos, né, dos grandes autores aí das teorias mainstream dentro das relações internacionais, e quando ela delimita, né, a visão dela, a interpretação dela para esses 6 pontos aqui do Range Morgenthau, ela diz o seguinte, que é um vocabulário que ele contém muitas palavras associadas à masculinidade, ou seja, interesse, poder, objetividade, racionalidade, né? Então, ela fala que, ou seja, o texto já vem coberto dessas palavras, já vem coberto desse poder, né, que está muito associada à masculinidade, né? Então, a ideia é você trazer uma outra visão. É que nem às vezes as pessoas falam, né? A mulher é mais intuitiva, a mulher usa a intuição, o homem é mais racional, né? Não tem essa história, esses estereótipos aí que as pessoas criam, né? E a mulher, aliás, o homem é mais racional, a mulher é mais subjetiva, né? A mulher lida mais com a emoção, enquanto o homem é mais racional, objetivo. São coisas isso aí são coisas que criaram, né, gente? Assim, aliás, isso até existem, mas não quer dizer que uma coisa é melhor do que a outra, ou nem que a outra coisa é pior do que a outra, enfim. Mas um ponto também que é muito interessante que a Tickner fala é que nessa situação, né, de ter textos carregados de palavras que têm a ver com masculinidade, quando entra uma mulher para estudar esses textos ou para fazer parte, né, ou para entrar na política internacional, procurar entender isso, às vezes, dependendo da mulher, ela tem até uma certa dificuldade de entender, mas o que é a racionalidade, o que é o poder, o que é o interesse, o que é isso tudo, né? Porque são coisas assim que, inclusive, é muito interessante. Hoje em dia a gente tem mais mulheres aí participando da política internacional, da política nacional, a gente consegue ver mais mulheres debatendo isso, mas ao mesmo tempo a gente já consegue ver muitas mulheres que dizem, não, isso aí não é pra mim, não tem nada a ver comigo, eu não entendo nada de política, né? Eu já escutei muita mulher falando isso. E também aquela interpretação de que quando a mulher entende desse tema, que não seria um tema para mulheres, né? Quando a mulher procura entender desse tema, ela é uma coisa muito rara, né? Então, até é interessante a gente falar sobre isso, porque o que a Tickner fala é que dentro desse estudo da política internacional, ele é um estudo que ele exclui as mulheres, né? Então, qual era a ideia? Você ir na origem do estudo da disciplina, né? Como que ela é ensinada? Porque por todo esse processo que tem a ver com os assuntos que fazem parte da política internacional, as palavras usadas, os autores, o uso apenas de autores homens para falar de política internacional. Então isso já exclui a mulher. E aí, de repente, essa mulher que não tem uma facilidade para entender isso, dentro desse processo já tem uma seleção dessas mulheres. Então, mulheres que têm facilidade para entender de política, elas seguem, né, no tema. Mulheres que não têm, elas vão tratar de outros temas. É que nem aquela história de, assim, muito comum isso também, né? Professora, né? É muito comum você ter professoras de alfabetização, professoras, mulheres. E menos comum você ter homens, porque não é uma profissão de homens, é uma profissão só de mulheres. Então, é como se fosse mais ou menos isso, quando a Tickner fala que existe uma exclusão das mulheres dentro da política internacional por toda a forma de como a disciplina é ensinada, né? Por quê? Porque é um mundo carregado da perspectiva masculina. Então,
essa seria a visão da Tickner. Ela diz assim, vamos ir no foco da origem do ensino da disciplina e vamos observar que é uma disciplina carregada da visão masculina e que já faz ali uma seleção natural de mulheres. Então tem mulheres que entendem melhor, conseguem traduzir melhor esses significados e mulheres que não. E essas mulheres que não já se sentem excluídas e vão procurar, às vezes nem procurar saber, né? Como também já escutei muito esse negócio de eu vou votar. Enfim, inclusive outro dia uma conhecida falando assim, não entendo nada de política, eu vou votar no candidato que o meu marido vai votar. Então, porque na cabeça dela, política não é para mulheres, é só para homens e ela segue o que o marido vai votar. Então, é mais ou menos isso, é a exclusão já no início, na origem da disciplina, de mulheres que conseguem captar esse mundo e mulheres que não conseguem. Então, essa é a visão também que a Tickner traz. Bem, uma segunda autora aqui que é muito importante para a gente entender o feminismo dentro das relações internacionais é a Cynthia Low. Ela escreveu esse livro que se chama Banana Beaches and Bases, tá? Tem essa primeira versão aqui que é de 1989 e tem a segunda versão que é essa aqui com a Carmen Miranda na capa, tá? A Cynthia, ela nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, em 1938. Né? Ela é uma escritora e teórica feminista que debate sobre as mulheres nas relações internacionais, né? Então, é o papel da mulher dentro das relações internacionais. E ela fala o seguinte, olha, existe a exclusão das mulheres nas relações internacionais, mesmo sendo as mulheres, o número de mulheres no mundo, né, mais de 50% aí as mulheres representam mais de 50% da população mundial, existe a exclusão das mulheres dentro da política internacional, né? Então, ao constatar isso, ela faz a famosa pergunta, onde estão as mulheres dentro da política internacional, das relações internacionais? Onde estão as mulheres? Se as mulheres representam mais da metade da população mundial, onde que estão essas mulheres? Né? E aí ela fala que tem uma subordinação das mulheres em vários ambientes, tá? Em várias áreas de trabalho. Ela fala que em cargos, né, as mulheres recebem menos, dependendo do cargo e do salário, elas recebem menos. Isso não é um vitimismo, isso é uma constatação de um fato, tá? Então, ela faz essa pergunta, tá, beleza, mas onde que estão essas mulheres? Né? Então, um ponto muito interessante que a Tickner coloca é o seguinte, as mulheres, elas estão desenvolvendo papéis em vários níveis sociais. Então, elas são, sim, importantes, não só na política internacional, mas em vários outros níveis, né? Ela fala até das prostitutas, que estão fazendo o seu papel e que muitas das vezes é um papel que chega a ter aí não vou falar nível de importância, né? Mas eu vou falar que tem um desenvolvimento, tem algo que vai dar em algum resultado, né? Ela fala até também sobre as embaixatrizes, né? Que são as esposas dos embaixadores, né? Que elas também, apesar de ser no nível social que elas são ali apenas esposas de embaixadores, elas também têm uma importância na política internacional, porque elas desenvolvem o papel delas como mulheres, né? E ela fala também do papel das mães, das esposas, das operárias, né? Das mulheres que consomem, consomem, né? Dentro aí do capitalismo, as mulheres que compram, né? E aí ela fala também o seguinte, que não é só importante aquelas mulheres que falam sobre assuntos de Estado, como a gente falou ainda agora, guerras, interesses, poder, né? Que é o que ela define como high politics, mas que também tem que ser considerado como importante
mulheres que cuidam apenas da parte administrativa, burocrática, que é uma parte do serviço que existe dentro do Estado, né, da parte administrativa do Estado, que é o que a gente pode chamar aí de low politics. Então, o que ela está tentando dizer? Que essas mulheres, elas são importantes sim, independente do nível de classe, dentro do nível da classe social, dentro do nível de importância social, que vai desde high politics até low politics, até ali a vida do cotidiano. Então, onde estão essas mulheres? Elas estão aí no dia a dia, fazendo a sua parte, como mãe, como filhas, como estudantes, como advogadas, como embaixatrizes, e que não é porque elas estão numa situação que não é tão vista que são menos importantes, né? Então é um pouco do que traz a Ayn Low, e esse livro dela, Bitches, Bananas and Bases, né, é um livro famosíssimo dentro das relações internacionais e para quem estuda a área tanto a parte de gênero e a parte do feminismo, né? Bem, aí aqui também eu trouxe outras abordagens de gênero, né, na disciplina de relações internacionais, segundo essa autora Monte. Nós temos as feministas consideradas liberais, que tem como o centro de defesa a redução das desigualdades, a inclusividade, a realização dos direitos individuais, né? Então você como mulher ser livre para trabalhar, para fazer o que você quiser, se você quiser estudar, se você não quiser ter filhos, se você é livre, né? E você tem direitos, os seus direitos individuais. Então essas são as feministas consideradas liberais. Temos também as radicais, que ao contrário das liberais, né, aí aqui entra o termo do patriarcado, elas acreditam que o patriarcado é um sistema presente na sociedade e suas instituições que agem verdadeiramente na opressão feminina, né? As feministas, dentro das radicais, a gente tem as feministas socialistas também, que elas veem no sistema do patriarcado o interesse do homem sobre o trabalho das mulheres, sobretudo o reprodutivo, enquanto que o do homem seria o produtivo dentro da lógica econômica do capitalismo. Então, as sociais, elas veem o seguinte, o patriarcado, existe o sistema capitalista em que o homem ele serve para ser produtivo e as mulheres apenas têm o seu papel reprodutivo. Temos também as feministas pós-coloniais, pós-estruturalistas e pós-modernas. Elas trazem essa visão mais científica, né, sobre a questão do gênero, a questão das mulheres. Como eu estava falando, elas questionam a determinação de elementos fixos, como os causadores da opressão feminina. Elas acreditam na construção social diversa, em constante mudança, que, portanto, não existiria uma identidade universal. Não existiria uma identidade universal que traduz o que é mulher e o que é homem, porque elas acreditam nessa construção social, né? Que não existe aquela questão, isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher, digamos assim, né? Tudo que é pós-colonial, pós-estruturalista, pós-moderna é o que questiona. As pessoas que são pós... Elas questionam muitas coisas e elas desconstroem, tá? Elementos fixos. Bem, a questão da vitimização. Ao contrário do que se pensam, né? Tem autores que falam sobre essa situação da vitimização, né? E que dizem que é importante que quando a gente estuda o estudo de gênero, a gente estuda sem estereótipos. É justamente aquilo que eu estava falando ainda agora. É você olhar o objeto do teu estudo livre de qualquer interpretação ou viés, sem estereótipo, que aí a gente não vitimiza a mulher, né? E a gente só evidencia o que acontece. Então a gente consegue contribuir com informações verdadeiras, né? Sobre o estudo, né? Por quê? Porque também existem homens dentro do grupo dos homens que não estão nesse grupo aí de poder,
e eles também estão à margem disso. Então, não é só a situação de você falar e defender a causa das mulheres, né? Então, é justamente o estudo sem você estudar sem vitimizar. E aí tem essa autora, Therese Etten, que ela tem um artigo, né, o Questions of Gender and International Relations, que ela fala que o estudo de gênero dentro das relações internacionais ele tem que ser feito sem vitimizar homens ou mulheres, porque tem homem que também tem as mesmas dificuldades das mulheres, que também estão à margem, né? Tem outros grupos, que é o que a Tickner fala, tem outros grupos que também estão à margem aí, que não estão nesse grupo menor, digamos assim, de poder, né? Então, ela fala o seguinte: eu defendo que precisamos reconhecer a masculinidade nos estudos de segurança e nos afastar da imagem estereotipada do homem como agressor e da mulher como a vítima. Então, eu acho muito interessante a gente trazer essa parte aqui, porque é quando a gente tira essa imagem que muita gente tem de quando a gente vai falar sobre feminismo. A gente vai falar sobre feminismo, a gente vai falar mal dos homens e a gente vai colocar a mulher como a grande vítima da situação. Quando a gente traz esse trecho aqui, quando a gente vê que tem autores que estão falando sobre isso e autores que falam sobre gênero, é exatamente isso. Não é vitimizar. Agora, se os fatos mostram que existe aí uma exclusão das mulheres, existe exclusão de outros grupos, bem, esses são os fatos e aí não tem argumentos, né? Contra os fatos não tem argumentos. Então, o estudo aqui ele é exatamente dessa forma, é sem vitimizar, né? É você olhar o objeto e não colocar nenhum viés, é simplesmente trazer ali a realidade, né? O que acontece. E também tem estudos sobre a teoria feminista que coloca essa teoria como uma subcategoria da teoria liberal. E a teoria liberal é uma teoria mainstream, faz parte lá da teoria, uma das teorias mainstream das relações internacionais, né? Uma das principais teorias. Por que se coloca isso? Tem essa autora, Tricia Ruiz, que ela fala o seguinte: embora a teoria feminista seja claramente oposta à teoria realista das relações internacionais, ela tem um alinhamento com os ideais liberais, que é a situação da liberdade, a liberdade das suas liberdades, né, dos seus direitos individuais, né, liberdade dos direitos. Então, principalmente quando enfatiza o papel do indivíduo em um sistema de cooperação, né? Ela fala que, apesar das críticas aos sistemas patriarcais liberais, a teoria feminista ainda se baseia fortemente em organizações internacionais, liberalistas e na busca liberal de direitos civis para alcançar a igualdade de gênero, né? E ainda argumenta que, ao contar com a cooperação internacional, a teoria feminista pode ser considerada uma subcategoria que reforça e intensifica a teoria liberal, né? Embora a abordagem seja pós-modernista, como a gente falou lá no início, né, que ela procura desconstruir as teorias principais das relações internacionais, a teoria de gênero, a teoria feminista, ela se alinha, as ideias, né, os princípios se alinham com a teoria liberal, por conta quando a gente fala da igualdade no caso aqui de gênero, liberdade dos seus direitos civis. Então ela se associa, é como se ela virasse aqui uma subcategoria dentro da teoria liberal, né? Isso é um ponto de vista. Tem gente que acha que não, tem autores dentro das relações internacionais que acham que não, que acham que realmente a gente pode falar da teoria, das teorias de gênero, do feminismo, como uma teoria totalmente separada dessas outras, né? Mas tem teórico que acha que não, né? Que ela fica ali embaixo, vira uma subcategoria de uma das teorias principais, tá? Então, basicamente isso. Hoje, o nosso Masterclass era para falar realmente da parte teórica, porque a gente procurou colocar a teoria, né, a teoria de gênero, a teoria feminista das relações internacionais, a trajetória das mulheres dentro da diplomacia e depois
a perspectiva, né? A perspectiva das mulheres dentro da diplomacia, e aí falando sobre a promoção das mulheres dentro da diplomacia. E aí agora a gente pode colocar as perguntas, né, Rafinha? Não sei se vocês têm alguma pergunta. A gente vai abrir aqui para questionamento. Comentários. Ou algum comentário, se vocês ficaram sem entender algum ponto, porque eu sei que tem gente aqui que não é da área das relações internacionais, né? E essa parte aqui é a parte que realmente é em relação à teoria das relações internacionais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone. Ou mandar no chat. Ou mandar no chat também, escrever aqui no chat. Abriu o microfone. Alguém abriu o microfone. Lá dos meus estudos da história, né, eu sou aluna de história lá na UFAM, eu sou aluna de social também, e realmente, né, esse espaço político, né, um espaço sempre designado para os homens, porque aos homens fizeram detentores da razão, os homens dizem que agiam com a racionalidade, as mulheres, né, são muitas vezes movidas pela emoção, e pela emoção não se faz política, pela emoção não se discute poder, pela emoção, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá ouvindo. Pela emoção não se discute questões de Estado, se dirá questões de relações internacionais, né, que envolvem contatos, que envolvem, né, o encontro ali de vários interesses de nações. E a mulher sendo movida pela emoção, então não era ou ainda não é um espaço essencialmente feminino. É só esse comentário. Aliás, outra situação, né? Hoje foi enterrada a Rainha Elizabeth II, né? E a ela, né, como a chefe de Estado, né, cabia a ela. Hoje ela foi exaltada, né, como uma grande, 70 anos, esteve à frente da monarquia inglesa, e sobre ela caiu vários elogios acerca dos seus posicionamentos durante esse período, principalmente no período pós-guerra. Né? Você tem algum comentário aqui também da exaltação à rainha, né, que foi feito hoje em vários meios de comunicação? Eu tenho sim. Primeiro sobre o primeiro ponto que a senhora trouxe, né, sobre a questão da racionalidade, né? Sem razão não se faz política. É exatamente isso. Até o termo razão, né? Segundo, se eu for pegar a Tickner, a J.N. Ticker, ela fala isso, bem, essa é uma palavra que vem repleta de uma carga de masculinidade, né? Nossa, tá difícil de falar essa palavra. Masculinidade. Então, é uma palavra que vem repleta dessa bagagem, digamos assim. Eu não vou falar em peso, né? E aí o que a gente pode questionar mas o que é a razão? A razão contra a emoção. E aí a mulher tem mais emoção, a mulher não consegue segurar a razão, a mulher não consegue segurar a emoção, a mulher tem emoção, mas o que é razão, né? E então já é, como a Tickner fala, já é uma palavra que tem um peso da masculinidade aí, e que muitas das vezes a mulher não consegue entender isso e já se acha incapaz, digamos assim, de participar da política, né? Eu não sei fazer política, eu sou incapaz disso. Mas se for parar às vezes para pensar, a mulher tem outras atitudes e outras formas de pensar que valem mais do que qualquer razão aí de um político. E aí a gente fala da Rainha Elizabeth, que foi enterrada hoje, e foi umas semanas atrás, logo quando ela faleceu, né? Logo quando ela faleceu, eu vi uma postagem no Instagram da BBC, estava falando um pouco sobre a Rainha Elizabeth, e estava falando da distância que ela tinha em relação ao filho Charles, que era uma coisa que, assim, uma mãe ser distante do seu próprio filho. Às vezes, ela chegava de viagem,
ela estava mais preocupada em como estava a situação no castelo, como estava a situação política lá, se tinha acontecido algum tipo de problema, estava mais preocupada com isso do que com o próprio filho. E o filho ficava aos cuidados da mãe dela, né? E então tá aí, e aí causava uma certa estranheza, né? Esse distanciamento que ela tinha do filho, porque e da afinidade maior do filho com a mãe dela, porque ela que era a mãe, ela era distante. E aí ela, como sendo a mãe, ela não deveria ser tão distante, mas ela era a rainha, né? E ela tinha as atividades, ela tinha as prioridades dela que iam até além do que o papel dela ali como mãe, né? Então uma pessoa, por quê? Aí se a gente for parar para pensar, ela era de um mundo, foi rainha depois do pai, um mundo repleto de masculinidade, em que muitas das vezes os pais, os reis, ou essas pessoas importantes, homens importantes, eles são distantes dos filhos, mas isso não é questionável. Mas quando foi no caso a rainha, por ser a mãe dele, do Charles, né, era questionável e todo mundo achava muito estranho a frieza que ela tratava, a frieza que era a relação dela com o filho, né? Mas era uma situação que, se a gente for parar para pensar, era do papel dela, né? E ela, nesses 70 anos em que ela ficou aí no reinado, no Reino Unido, nunca, eu acho que foi o maior reinado, é considerado o maior reinado, e de uma mulher. Acredito que ela conseguiu segurar bem a situação, conseguiu ser uma política e dentro da observação do universo em que ela convivia, que é um universo de maioria de homens. Ela não se dava bem com a Margaret Thatcher, né? As duas, imagina, eram duas mulheres, né? E não se davam muito bem, mas ela conseguiu segurar bem e levar bem a monarquia do Reino Unido, que agora está aí então agora vem as dúvidas em relação ao Charles, né? Se ele vai ter esse mesmo comportamento que a mãe teve. Ela era muito firme, né? Então era a questão da monarquia, da situação da monarquia no Reino Unido. Isso vinha como prioridade e depois vinha a questão dos filhos, né? E isso era muito questionado. As pessoas achavam muito estranho esse tipo de relação. Mas engraçado, isso quando é um homem, isso nem é questionável, isso nem passa, né? Por questionar se o filho tá, se o rei tá lá com o filho, se vai atrás do filho para ver o filho e tal. Não, porque já tá colocado no homem, já se tem no homem de que ele tem esse papel fora, né? Esse papel fora ali da família, né? Mas é isso. Tem mais perguntas, comentários, dúvidas? No chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar o chat. Ah, então acho que tem um chat aqui. Deixa eu ver. Oi? Oi, camarada. Oi, camarada. Você vai estar me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Peraí, quem que é essa camarada aqui? A camarada Fábia, é? Na hora. Na hora. E aí? Oi, camarada. Parabenizar, muito bem. E legal te ouvir. Ai, Os camarada. pensamentos que foi construído. Mas uma coisa interessante é que nós, vou falar feminista da maneira correta, não a dos feministas que veio como louco. As feministas, hoje em dia, não é nem feminismo, eu vou usar a palavra mulher. Ela está no meio
uma nova maneira. Tu pensa que algumas mulheres, elas tentam, como é que eu posso, tá com a pergunta na minha mente aqui, não anotei. Como que tu vê a evolução das mulheres na tentativa, das feministas ou mulheres em geral, na tentativa de participar da vida política, da vida pública? Tu vê uma evolução, assim como eu vejo, estatal, mas tu vê uma evolução na nossa época aqui, tu vê uma evolução bem constante, a gente vê pelas candidatas que nós temos hoje batendo peito a peito com os atuais presidentes, né? Nós temos a Simone, tem a Louquinha lá, nós temos, né? A Soraya. A Soraya, que ela mesmo ela usou uma palavra muito forte, né? O Brasil precisa de uma mulher para arrumar a casa, né? E tu vê que a gente tem uma evolução na tentativa de participação da mulher dentro da política. Sim, camarada. Sim. Tanto que agora, né, são o quê? São... Só o quê? Ciro, Bolsonaro... São 5, né? São 5 candidatos à presidência. E é Ciro... São 6 candidatos à presidência, né? Desses 6... Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais um homem ali na candidato, só que... Né, só que não estão... Não tem assim, nem tanta expressão para quem... Não são os principais, né? Eu acho que tem mais, ó. Pois... Principais, não é que tá aí. São os que estão aí, né? São os que estão aí. Mas é isso, eu acho assim, por exemplo, eu até então, né, no que eu tenho acompanhado da política no Brasil, a gente ainda não tinha visto 2 mulheres participando de uma eleição, né? Isso é um reflexo da sociedade no caso do Brasil aqui, de que tem mulheres participando sim, tem mais mulheres participando sim da política no Brasil. Hoje em dia a gente consegue ver, que é muito engraçado, a gente consegue ver mais mulheres falando sobre política, dando aulas sobre política. Às vezes elas não são nem formadas, né? Não são formadas em ciência política ou relações internacionais, direito, né? Às vezes são formadas em direito e tudo, mas que entendem do sistema político brasileiro e estão dando aulas sobre isso. Então a gente consegue ver cada vez mais esse movimento das mulheres. Muitas das vezes elas até se destacam, né? Porque é uma mulher que tem carregada de toda a sua feminilidade, digamos assim, e que está falando sobre política, que muitas das vezes ainda é uma coisa muito difícil de você ver, né? E porque não é uma coisa comum, digamos assim, essa pessoa aqui sabe falar sobre política, mas essa mulher aqui sabe falar sobre política, ela tem interesse no tema. Então não seria algo ainda muito comum, mas que está se tornando sim, está crescendo isso, a gente consegue ver. Então acredito que se a gente pega como exemplo as eleições agora aqui no Brasil, e a gente consegue ver essas 2 mulheres, conseguimos ver essas mulheres, pelo menos nesses debates que estão tendo aí na TV, até então eu não tinha visto, né? Então isso é um reflexo da maior participação das mulheres, né? Oi? Olha, A Marina, eu tinha esquecido da Marina. Aparece aí de 4 anos, mas aparece. É verdade. Ela não veio como candidata. Então ela já foi candidata, quando a Dilma foi candidata, ela também foi. É verdade, eu tinha esquecido da Marina, como ela aparece de vez em quando, né? Eu tinha esquecido dela, mas também, olha aí a Marina, né? E então assim, acredito que sim, que tem mais mulheres interessadas na política, mais mulheres interessadas no tema, mulheres que elas conseguem entender, porque como a gente viu aqui, é um mundo carregado de símbolos, palavras, significados masculinos, que são ali do universo do homem, e tem mais mulheres conseguindo entender esse universo. Mais mulheres conseguindo traduzir dentro da sua cabeça esse universo e tendo interesse em participar disso, né? Não se sentindo excluídas, né? Mas querendo participar por conseguir entender melhor
o universo, né, da política internacional, da política nacional aqui. Então, sim, camarada, até a senhora. A gente consegue até citar exemplos de mulheres que foram exemplos para nós. Assim, por exemplo, tem gente que hoje, a geração que vem, vai poder dizer que teve a Dilma como presidente do Brasil, tem a vice-presidente dos Estados Unidos. Então, sim, a camarada. antigamente, né? Sim, a Angela Merkel, Sim. né? Margaret Thatcher. A primeira ministra, eu esqueci o nome lá da Nova Zelândia, esqueci o nome dela. A Jacinda Ardern. E é uma evolução, cabe a nós estudarmos sobre e continuar levando, né? E falando, porque antigamente você não podia nem falar sobre o assunto, né? E hoje a gente está tendo oportunidades de falar sobre o assunto. E é um avanço muito pequeno, mas grande ao mesmo tempo. Sim, exatamente. E aí, por que isso é tão significativo para a mulher, né? Porque às vezes, isso é outra coisa que é interessante quando você vai conversar sobre isso com um homem. O homem, ele não vai entender, porque para ele já é algo natural. É que nem quando a gente vai falar, que quando a gente trabalha, que a gente vai, eu mulher, né, tentando ali conseguir uma promoção, e pra gente é um pouquinho mais, parece ser um pouco mais difícil, não sei, né, não vou dizer que por ser mulher e tal, para não entrar nessa situação da vitimização, mas pro homem já é algo natural. Então ele não precisa, dependendo também da área de trabalho, a profissão, pro homem isso já é uma coisa natural. Então ele ter uma elevação no cargo, isso para ele já é algo natural. Enquanto que muitas das vezes para uma mulher isso não é algo natural. Então às vezes isso é difícil fazer com que o homem entenda, né, e perceba esse desenvolvimento, esse movimento, né, dentro das relações internacionais ou da política, né? E aí também tem aquela situação do pessoal dizer assim, porque o pessoal faz chacota com a Dilma, faz chacota com a Simone Tebet, né? Essa mulher, não sei o quê. Tanto faz, porque fazem chacota com todos, né? Fazem chacota com o Bolsonaro, com o Lula, com o Ciro, e isso faz parte do jogo. Não é porque, pelo menos assim, né, no entendimento não é porque é uma mulher, mas porque faz parte do jogo e ela tá aí, elas estão dentro desse universo, né? Então assim, é uma evolução, há uma evolução sim, a gente vai ver dentro da diplomacia, existe uma evolução de mais mulheres participando da carreira diplomática, e de também um maior número de mulheres ganhando promoção dentro da carreira diplomática. Por isso que eu toquei no assunto da promoção agora, porque uma vez eu escutei isso, mas elas já estão lá, elas são diplomatas, estão ganhando o salário aí, o salário bom, mas não é só isso, né? Não é só uma questão de você entrar e receber um salário, você quer ter uma ascensão na carreira, e você querer ter uma ascensão dentro de uma carreira, não é um pensamento de homem, mas quando o homem ele observa isso, para ele já é algo natural. Alguns, né, se eles estão dentro de um grupo de poder, de influência, para eles já é algo natural, eles precisam ter que estar falando sobre isso. E muitas das vezes, para a mulher, isso já não acontece. Isso a gente vai ver amanhã melhor, quando a gente for estudar o tópico 2, que é essa que a gente vai falar sobre a trajetória das mulheres dentro da diplomacia. Então a gente vai ver que em alguns momentos da carreira diplomática no Brasil, as mulheres foram impedidas de servir, foram impedidas de fazer o concurso para entrarem, porque era uma carreira masculina, era uma carreira de assuntos com um universo masculino. O próprio o homem daquela época, ele não via uma mulher como diplomata, falando sobre assuntos de Estado, de política, né? Então isso foi uma evolução e essa evolução ela acompanha a sociedade, né? Vai acompanhar a própria instituição Itamaraty e a gente vai ver melhor amanhã, mas a gente consegue sim ver que tem mulheres aí que conseguem se destacar na política internacional
e que há um movimento maior de mulheres participando da política nacional aqui no âmbito doméstico e também internacional, né? Então, assim, óbvio, isso faz parte do movimento da sociedade em si, e aí acho que a gente pode abrir mais esse debate. Longe da vitimização, a gente não está falando sobre isso aqui, tá? Mas a gente está falando realmente de desconstruir um pouco esse universo que é masculino, é carregado mesmo da masculinidade, né? Como diz a TIC, né? Tem mais perguntas? Eu vi que alguém escreveu alguma coisa no chat e ia começar a escrever, mas depois não escreveu mais. Era eu acho. Estava escrevendo e depois eu decidi falar para vocês ouvirem essa voz. Ouvi a camarada. Tem a Mayra. Mayra está digitando. Ela vai pegar o microfone. Alô? Oi. Tá chegando o som. Você já me falando, né? Eu tava fazendo umas anotações aqui. Deixa eu ver, o que eu posso falar, né? Eu sou Mayra, sou formada em Relações Internacionais e eu fiz um mestrado em História, onde eu trago a perspectiva das mulheres, né? O que acontece? A gente tem um trabalho dos juteiros, né? E existem as mulheres que trabalharam com juta também. E eu vou até ligar aqui que eu vou mostrar uma obra de arte que está relacionada a essa parte do feminismo dentro desse universo. E aí eu escolhi esse tema, né, que foi um tema que muita gente ficou, mas não tem mulheres que trabalham com juta, mas tu não vai conseguir fazer esse trabalho. Tipo assim, como uma forma de tentar botar um pano em cima, digamos assim. E aí tem no interior e tudo mais, e aí eu fiz esse trabalho. Não estou conseguindo ligar a câmera aqui para mostrar para vocês na tela. Mas enfim, criei uma tela que mostra o que cada mulher faz. A mulher carrega mais de 60 quilos de juta na costa, e ela fica o dia inteiro no sol quente, e lá na frente, ela fica o dia inteiro na água, lá na frente vai acarretar na questão da produtividade da mulher. Enfim, a minha dissertação está em fase de submissão, né? E assim que ela fosse, então eu até posso mandar para vocês para vocês darem uma dica. Compartilha com a gente. Aí uma das coisas que você falou, que eu peguei aqui, eu quero falar sobre esse tema em específico, né? É a questão da masculinidade até nas mulheres. Por exemplo, lá na minha sala trabalham 17 mulheres. Eu sou uma pessoa que tudo que eu escrevo tanto para homem quanto para mulher. Por exemplo, professora, aluno, aluna. Tanto que a minha dissertação inteira ela vem sendo escrita somente no gênero feminino, entendeu? Porque se eu estou falando de mulher, eu vou usar um gênero, né, que a gente conhece no nosso português, que vai falar de mulher, né? Eu não vou falar de uma forma masculina. E lá na minha sala, tem 17 mulheres e a minha chefe, ela sempre usa o gênero masculino. Por exemplo, bom dia, meus amigos. Hoje eu vou faltar. Aí toda vez que ela fala isso, eu digo, amigas, ela não, já é mania. Eu falei, pois é, mas você precisa entender que você tem uma sala com 17 mulheres. Aí todos os documentos que eu pego, que às vezes eu faço hora, né, tá tudo no masculino e tá falando de uma professora. Aí eu vou e transformo isso tudo, porque isso já faz parte, entendeu? É incrível falar isso, porque já faz parte das pessoas. Imagina, hoje eu recebi uma mensagem do Twitter de trabalho, né? Eu não pude nem corrigir, porque eu recebi uma mensagem, são só técnicas lá. Aí ela falou assim, eu gostaria de saber quem é o técnico do programa tal. Que técnico? Não tem técnico. Entendeu? Você é só mulher, né? Exatamente. Quando você falou isso, me veio essa coisa na cabeça, entendeu? Eu falei, cara, como isso tá na própria formação também, né? De só... Aí, claro. Isso, sabe? Só
gênero feminino, não sei o que é feminino, sabe? Poxa, eu não consegui ligar a câmera, mas enfim. Mas assim, eu achei interessante, eu só queria nesse momento comentar isso, tá bom? Tá ótimo, Mayra. Obrigada aí pelo comentário. Sim, a Tickner, ela fala sobre isso também, tá? Que às vezes o que acontece? A mulher, ela precisa se masculinizar para se sentir aceita dentro desse grupo, que é de maioria de homens. Então, muitas das vezes a mulher precisa ter essa postura mais masculinizada para que ela tenha ali pelo menos um certo respeito com os homens. E aí existe a questão que também que está enraizada, né? Que é dessa quando você vai, por exemplo, né? Você vai escrever alguma coisa, você dar preferência para o gênero masculino, né? Quando tem, por exemplo, o gênero masculino e feminino juntos, você precisa usar o plural e aí você unifica tudo num gênero que é o masculino. Então isso é engraçado, né? Mas nessa situação aí que é a tua, se vocês só são mulheres, só tem vocês, só tem mulher, não tem homem, então não teria necessidade dela ficar o tempo todo usando o masculino. Não teria, é uma questão até de bom senso. Mas como para ela está muito dentro dela, ela pode ser que ela não faça ela nem está pensando ali, já é o automático dela, porque ela conviveu num ambiente assim por muito tempo, como a gente diz, tá enraizado nela isso. E isso acontece mesmo, né? Isso, educada dessa forma, o usuário falou aqui, foi tu, camarada? Ela foi educada dessa forma, né? Então, para ela não faz porque ela quer, ela faz porque já é automático, né? Então, mas isso também é uma outra coisa, que aí remete para o que eu estava falando sobre a questão da masculinidade. Mano, tá difícil falar essa palavra hoje. Masculinidade, né? Exato, masculinidade. Porque a mulher, muitas das vezes, para que ela seja respeitada, ela precisa ter comportamentos que são, digamos assim, referentes ao gênero do homem, né? Então, precisa ser mais séria, precisa falar um pouquinho mais grosso, ou procura usar vocabulários que são de homens, né? Você não pode demonstrar nenhum tipo de emoção, procurar ter ali uma racionalidade, né? Que a gente fala de tanta racionalidade, e enfim, né? Vestimenta, exatamente, procurar vestir roupas assim mais que não deem tanta forma no corpo, enfim, né? Quanto camarada Fábio tá falando alguma coisa aqui, mas é exatamente isso mesmo, isso acontece, tá? Isso aí acontece e isso é uma coisa que tá enraizada, né? Ela não se percebe. E aí eu tô tentando estimular na sala outras pessoas, aí com o tempo eu vou falando, as pessoas vão, é verdade, né? Aí começaram até algumas pessoas a fazer documentos da mesma forma que eu faço, né? Eu falo tanto assim, casado com pessoa ou professora, que às vezes a gente não sabe quem vai entender. Outra coisa, são os editais. Todos os editais são escritos somente para homens. O primeiro edital que eu peguei para ler é porque eu sou bem feminista. Bem feminista mesmo, tanto que eu vou falando de vozes femininas, né? Eu trato muito isso na minha dissertação. Que é aquela voz mais firme, aquela voz de lugar, aquela voz mais segura, aquela voz, entendeu? Cada voz vai trazer uma identidade para aquela mulher, da trajetória daquela mulher. E aí, eu li o primeiro edital, né, que estava lá pra gente fazer e tal, aí eu fui lá pra minha irmã, mas eu já falei, esse edital só tá homem? Não, esse edital é um edital exclusivo para mulheres. Eu disse, não parece não. Aí foi quando a gente mudou o edital todo pro gênero feminino, entendeu? Porque realmente isso daí já é verdade. Aí tem uma pergunta pra eu fazer. Pode fazer. Dentro desses temas do feminino, vai ter alguma coisa, algum momento que vai tratar do gênero? Tá dentro dessa pauta? Do gênero não, assim, do gênero do gênero mulher, né? Do gênero feminino, no caso tu fala das teorias das relações internacionais, se tem ou se aqui no Masterclass vamos abordar isso? Não, eu estava pensando assim, se dentro do feminismo tem
essa pauta que seja, que possa ser grande do gênero ou não. Feminismo é uma coisa, gênero é outra. São tipo assim, mundos separados. Isso é uma discussão dentro das relações internacionais, tá? Isso é uma discussão, porque tanto que tem autor que fala do gênero feminino e tem autor que fala do gênero, tá? A questão do gênero. E tem autor que fala que o feminismo está dentro da discussão do gênero. Do gênero, eu estava pensando nisso, mas assim, nesses dias de palestra, você vai chegar a falar sobre isso ou não está dentro da pauta? Não está dentro dessa pauta, porque aqui a ideia é a gente falar das mulheres dentro da diplomacia brasileira. Como uma primeira aula, a gente quis colocar isso dentro das teorias que existem, tá? E aí já nas 2 últimas aulas a gente vai falar realmente da diplomacia brasileira e a mulher dentro da diplomacia. Entendi. Tá bom? É mais nesse sentido aqui da diplomacia mesmo. Tá bom? Obrigada, Maia. Mais alguém, gente? Alguém mandou alguma coisa no chat. É a camarada falando aqui da época da Dilma, né? Quando ela sofreu o golpe das ofensas destinadas. Não, é só para não mudar, mas é só querer na cabeça mesmo, porque, tipo assim, a maneira que é, eu lembro de algo bem ridículo na minha cabeça, bem ridículo mesmo, assim, coisa que eu não aceitaria nem se fosse por Bolsonaro, nem por ninguém. Principalmente com a mulher, foi quando fizeram aquele negócio lá da gasolina. O adesivo. Com uma Adesivo. Né? O adesivo. A Rafinha tá falando que foi um adesivo. Isso mostra como que é a sociedade em si, não só a nossa brasileira, mas a sociedade assim, como que é enraizada, como que nós mulheres somos vinculadas na cabeça dos homens, entre aspas, né? Aquilo ali mostrou como que é como que foi educada a cabeça da sociedade, né? Muitas das vezes quando pega, é aquela coisa, né? É assim, a chacota, ela existe para ambos os lados. Mas às vezes quando ela é mulher, a chacota ela é mais pesada, né? Tem aquela questão assim de ser pesado, de vulgarizar, de ofender mesmo por ser uma mulher, né? Infelizmente isso acontece mesmo. E, enfim, isso faz parte, infelizmente, mas isso realmente acontece. E aí é aquela coisa da falta de respeito mesmo, já vai para ofensa, né? E, enfim, é bem triste mesmo. E aí, por ser mulher, já facilita. E é que nem a história da Soraya, agora com a onça, né? Ela colocou na propaganda dela, ela faz a propaganda dela e ela ainda bota uma onça. Eu não sei quem foi a pessoa que pensou naquilo ali, porque, enfim, acho nada a ver ser onça, mas enfim, é uma opinião pessoal. É só eles quiseram dar ênfase na personalidade dela, né? Que é a personalidade de uma onça, que ela vai lá e briga e defende isso e aquilo. Mas eu já escutei muita chacota com relação a isso. Será que se fosse um homem a gente faria a mesma chacota? É a pergunta que a gente faz, né? Então assim, então é algo que é interno mesmo da sociedade, que quando é com uma mulher a chacota é mais fácil e ela é mais forte. Ela tem realmente aquela coisa da ofensa ali, eu preciso ofender essa criatura, porque ela já né, por ser uma mulher, já é mais fácil de ofender, né? Isso aí acontece, se a gente for observar, isso aí acontece, né? A Mayra falou aqui, na verdade torna-se complicado porque no Brasil essa questão de política às vezes é levada a pagode, digamos assim, podemos ver com os detalhes e os memes que ficam circulando por alguma fala mínima, sim, né? Aí sempre leva para o lado pejorativo, a mulher também tem essa situação, né? Do lado pejorativo, jogam para chacota, aquela questão da ofensa, entendeu?
Então tem uma facilidade muito grande. Isso aí é só você observar. Só você observar sem dizer que tá fazendo mimimi, né? Não é mimimi. Observa. Será que se fosse um candidato masculino, você faria essa chacota nesse mesmo nível? Né? Acho que não. Né? Porque a gente vê coisas aí muito piores e ninguém faz a chacota, né? Não no mesmo nível que seria como se fosse uma mulher. Bem, a Mayra está escrevendo mais alguma outra coisa. Enquanto ela está escrevendo aqui, alguém mais tem dúvida, gente? Já não tenho uma dúvida, mas amanhã teremos novamente, é isso? Quê? Entendi. Amanhã tem novamente, é isso? Tem. Camarada Fábio. É a camarada Fábio, é? É, mulher, camarada. É a camarade. Ei, camarade. Eu vou ao futebol, viu, camarada? Ao vivo. Ah, então vendo ao vivo. Então, é segunda, terça e quarta, gente. Tá? Amanhã, por favor, entrem no horário, vai ser muito legal amanhã, porque amanhã a gente vai ver a trajetória das mulheres na diplomacia brasileira, a gente vai entender um pouco de como que funcionou e funciona a carreira diplomática no Brasil, e a gente vai entender que muitas das vezes as mulheres foram excluídas da carreira diplomática, mas que as mulheres vieram, voltaram, foram, estão hoje aqui. Então vai ser muito interessante amanhã. A gente vai, não deu para colocar todas as diplomatas, mas a gente vai ver algumas aqui. Então, por favor, não faltem amanhã, gente. Cheguem no horário. Apareça aqui no horário. Olha, a Silvia apareceu aqui. Silvia. E aí, Silvia? Então, assim, amanhã começa às 19, isso, amanhã bonitinho, exatamente, Mayra. Amanhã começa às 19 aqui, vamos até de 19 às 21, né? Mas, assim, o Masterclass geralmente dura aí 1 hora e a gente abre o tempo para perguntas, comentários, elogios, só elogio. Eu só quero saber de elogio, tá? Não me vê com outras coisas aqui não, que não tem. Ai, gente, então é isso. Acho que a gente pode... Alguém tem mais algum comentário, gente? Dúvidas e tudo? Porque aí senão a gente já vai encerrar aqui. Amanhã é 19 horas, meu povo. Pois é, no início tava meio nervosa, né? Mas aí o negócio aqui foi pra frente. Cafézinho. Nós só temos mulheres nessa sala. Olha, hoje aqui só tá mulher, mas tem alunos, tem homens. Ai, que tudo. Tem mulher, mano. Ai, que tudo. Pois é, né? Mas tem homens inscritos. É que eles não apareceram hoje, mas amanhã aparece. Tem um pessoal aí, gente boa. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada aí, gente. Desculpa as câimbras mentais, tá? Porque eu tava muito nervosa no início, mas, enfim. Qualquer dúvida, vocês mandem lá no grupo, tá bom? E vocês vão depois receber o e-book também, né? Quando for receber o certificado, vou receber o e-book, que tá muito bonito, gente, que a Rafinha organizou, ficou lindo. E é isso. Sim, tem o Magno, só que ele não tá aqui hoje, não sei cadê ele, tá? Tchau pra vocês, gente. A gente vai encerrar aqui a live, Tchau pra vocês, boa noite. Boa noite. Até amanhã, 19 horas, hein?